Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre gratuito de Teologia, no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal. Chame o máximo possível de amigos seus para também se inscreverem no canal, para fazerem o curso de Teologia e outros cursos aí disponíveis no canal juntamente com você. Quando você compilar mínimo 12 matérias, você pede o provão. Ao tirar 7 no provão, pode solicitar o certificado de conclusão do primeiro nível de teologia. Tá bem? Aí você poderá estar solicitando, nós vamos enviar para você apenas no momento da validação do seu curso gratuito. Quando você receber o seu certificado, que terá um pequeno custo de validação e de envio pelos correios. Mas o curso é inteiramente gratuito, as aulas inteiramente gratuitas, o provão também inteiramente gratuito, tá bem? Então entre em contato com a gente no 439-2001-2860, peça sua credencial teólogo, um valor de apenas R$100, você poderá ter sua credencial teólogo, agora vitalícia, não precisa mais validar, tá bem? Vamos dar prosseguimento no nosso comentário. Estamos no curso livre gratuito de Teologia. A matéria é Novo Testamento, Reino, Poder e Glória. Nós estamos tratando do assunto Filemon, a prática do perdão cristão. Na prisão, Paulo conheceu Onésimo e o conduziu a Cristo, conforme Filemon 10. Onésimo era um escravo de Filemon e estava fugido por ter dado problemas financeiros ao seu senhor. Filemon talvez deva ter se convertido pelas pregações de Paulo em Éfeso. Paulo enviou Onésimo de volta ao seu senhor com uma carta que solicitava a Filemon a perdoar Onésimo. A epístola de Paulo a Filemon demonstra a sociedade da época. Escravidão era comum, havia cerca de 6 milhões de escravos em todo o Império Romano. De acordo com as leis romanas da época, o senhor podia fazer o que bem quisesse com o seu escravo, poderia puni-lo e até matá-lo. Paulo deu instruções aos seus senhores, ou aos senhores, em relação aos escravos, em algumas epístolas. O Evangelho traz princípios de tratamento entre os senhores e escravos. Paulo era a favor da liberdade de todos os escravos, instruindo que, se tivessem oportunidade, lutassem pela sua própria liberdade. A epístola de Paulo a Filemon fornece-nos um belo exemplo de como o perdão cristão pode ser aplicado a uma situação real que tenha sido cometida. Paulo se colocou à disposição de ficar ao lado de um escravo, em detrimento do patrão. Paulo amou a Onésimo e o conduziu aos pés da cruz e intercedeu por ele a Filemon. Paulo enviou o seu apelo pessoal a Filemon e a sua epístola à igreja de Colossos e às igrejas na região de Éfeso por meio de um crente chamado Tíquico. Onésimo acompanhou Tíquico até a residência de Filemon, Colossenses 4, 7 a 9. E a igreja de Éfeso, a igreja gloriosa. Tíquico levou a carta aos Efésios quando foi à Ásia Menor, acompanhado por Onésimo. A epístola mostra o tipo de ensino dado por Paulo aos crentes que já haviam ultrapassado os estágios da sua caminhada cristã, chegando a uma maior maturidade em sua vida espiritual. Diversos fatos indicam que a epístola aos Efésios originalmente foi uma carta cujo propósito era circular entre todas as igrejas da área de Éfeso. Não era incomum essa prática de circular cartas entre as igrejas locais. Paulo teria permanecido em Éfeso 3 anos. Em Éfeso ficava o famoso templo da deusa Ártemis, também chamado de Diana dos Efésios. Aprisionado, Paulo satisfez as necessidades dessas igrejas, escrevendo uma carta apropriada para todos eles, bem como para os crentes de Éfeso. A epístola de Éfeso é semelhante à epístola aos Romanos,
por não ser a resposta a problemas eclesiásticos específicos, e sim a apresentação de certas verdades doutrinárias. Romanos, o tema é a justiça de Deus, enquanto que Éfeso é o tema é a Igreja Universal. A Epístola aos Efésios, Paulo explica a origem da igreja, mostrando a natureza de seu destino final, descrevendo a conduta ideal de seus membros e esboçando o caráter de seu conflito contra o mal. As verdades expressas na epístola é de grande alcance. Seus membros foram escolhidos antes da fundação do mundo. A posição dos crentes é nos lugares celestiais. O alvo é crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O esboço de Éfeso é a igreja no plano de Deus, a igreja e o poder de Deus, a igreja como habitação de Deus, a igreja como revelação de Deus, os dons da igreja, os padrões da igreja, a conduta da igreja, o conflito da igreja. Os ensinos da Epístola aos Efésios ajudam os crentes a compreender como eles ficam dentro do plano de Deus. Esse plano é que todas as coisas no céu e na terra fiquem sujeitas a uma única cabeça, que é Cristo, Efésios 1:10. Paulo desafiou seus leitores a viverem de um modo digno da chamada recebida. Vivamos para aceitar o mesmo desafio, vivendo de tal maneira que isso redunde para a glória de Deus. Colossenses, a supremacia de Cristo. A Epístola aos Colossenses foi escrita na mesma época em que foi escrita a Epístola aos Efésios, ou a Epístola de Éfeso. Seu conteúdo é semelhante, embora sua ênfase seja diferente. Portanto, nela, Paulo manifestava-se sobre certos erros doutrinários que tinham penetrado na igreja de Colossos. Tíquico levou a carta, juntamente com as cartas a Filemão e a Éfeso. Colossos era uma cidade localizada a leste de Éfeso. Paulo recebeu notícias sobre a igreja em Colossos por parte de Epáfras, que ministrava ali nas cidades de Laodiceia e Herápolis. Colossenses 1:7-8. Paulo nunca visitou pessoalmente a cidade de Colossos. Considerava responsável pelo bem-estar espiritual da mesma, visto que foi localizada em uma área em que foi evangelizada. Entretanto, estava em Éfeso, Atos 19:10. Epáfras informou a Paulo sobre possíveis problemas que os crentes estavam adotando. Eles tinham começado a seguir o ensino que prometia que eles receberiam um conhecimento especial de Deus. Esse conhecimento podia ter sido obtido para aqueles que observassem práticas legalistas, Colossenses 2:11-16, aceitassem uma filosofia que incluía falsa humildade e adoração a anjos, obedecessem a certas regras ascéticas. Não há que duvidar que os promotores dessa falsa doutrina faziam a mesma parecer cristã. O aspecto legalista desse ensino tinha uma origem judaica semelhante àquela contra a qual Paulo já havia combatido em uma epístola aos Gálatas. Paulo reagiu ante a situação da igreja em Colossos. Iniciou sua epístola, lembrando aos crentes colossos que eles tinham ouvido o evangelho por parte de Epáfras, conforme Colossenses 1:7. Paulo asseverou a deidade de Cristo e a sua total suficiência como revelação completa de Deus. Em seguida, desmascarou o falso ensino que eles haviam adotado e explicou como o relacionamento entre o crente e Cristo é a chave da vida piedosa, Colossenses 2:24-6. Paulo procurou ajudar aqueles crentes a entender a supremacia de Cristo, o Criador de todas as coisas, Colossenses 1:16-18. Paulo pediu que a epístola fosse lida na igreja de Laodiceia igualmente. Isso ajudaria a impedir que aqueles outros crentes também seguissem o mesmo erro doutrinário. Colossenses fala da supremacia de Cristo. O esboço de Colossenses é saudação, Cristo supremo do universo, Cristo supremo na religião humana, Cristo supremo na vida cristã. A estratégia de Paulo para os crentes de Colossos percebessem seu erro
constituir em apresentar as glórias de Cristo e de declarar sua deidade e supremacia. Bastaria isso para mostrar o falso ensino que eles estavam seguindo. Paulo relembrou que eles tinham a plenitude de Cristo, e os que lessem a epístola seria difícil permanecer no erro. Essa mensagem é tão importante para nós hoje quanto foi para eles. Devemos cuidar para que nossa vida seja centrada em Cristo. Nós, nos dias atuais, devemos adorá-lo, mantendo nosso foco exclusivo nele, que é o cabeça da igreja. Filipenses, o testemunho de Paulo, a epístola aos Filipenses, é uma inspiradora expressão dos sentimentos e ambições pessoais de Paulo. Ela mostra-nos os valores e os ideais que formam a base do seu ministério. Essa carta evidencia a íntima relação entre Paulo e os crentes aos que ele se dirigia. Eles lhe haviam sido leais desde o princípio. Parece que a epístola aos Filipenses foi escrita um pouco mais tarde que as epístolas de Filemão. Aos Efésios e aos Colossenses, já no final do período de 2 anos em que Paulo estava preso em Roma. Ele disse que aos crentes de Filipos que esperava visitá-los novamente, o que serve de indicação de que esperava ser solto depois que o seu caso fosse julgado. Filipenses 1, 23 a 26. Sua expectação indica que seu julgamento estava próximo. Filipos foi a primeira cidade que Paulo visitou quando entrou no continente europeu pela primeira vez. Em sua segunda viagem missionária, era uma colônia de Roma e a principal cidade da região. Aparentemente, era uma cidade aos poucos, com poucos judeus, pois Lucas não mencionou haver ali uma sinagoga. O autor da epístola não mencionou nenhuma oposição judaica ao cristianismo naquela cidade. Quando Paulo deixou a cidade, deixou Lucas ali para supervisionar um novo grupo de crentes naquela cidade. A epístola aos Filipenses permite-nos sondar a mente do apóstolo Paulo de maneira toda especial. Ela revela a atitude dele diante das circunstâncias, modelo ou exemplo que ele seguia, os alvos que ele buscava e a confiança que ele mantinha. Filipenses 4, 12 a 13. O tema central de Filipenses é regozijo cristão. Paulo estava vivendo um momento de muito sofrimento e deprimento. Entretanto, seu coração cheio de gozo no espírito. O escopo da epístola aos Filipenses é oração por Paulo, as circunstâncias de Paulo, a exortação de Paulo, os planos de Paulo, as advertências de Paulo, o apelo de Paulo, o exemplo de Paulo, o agradecimento de Paulo. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre gratuito de Teologia, no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, como eu já disse, dê um like, se inscreva aqui no canal, tá bem? Se você não concluiu ainda os seus estudos até o ensino médio, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 439-2001-2860 e nós vamos informar como você poderá concluir os seus estudos em apenas 10 meses. Apenas 10 meses. Entre em contato comigo agora no 439-2001-2860. Não é para ligar nesse número, é apenas para mandar uma mensagem de texto ou áudio, porque esse número é comercial, WhatsApp, tá bem? Então entre em contato e você começa a estudar imediatamente, tá bem? 10 meses você vai estar concluindo os seus estudos no ensino médio. Apenas R$ 125 de mensalidade. Apenas, muito barato, R$ 125 de mensalidade. Você vai estar concluindo os seus estudos e pagando com boleto bancário, tranquilo. Não tem problema se você tiver alguma restrição. Pode entrar em contato com a gente, você vai estar pagando os seus estudos de boa, tranquilo, mesmo com restrição, tá bem? Conto com você, espero você até a próxima aula, se Deus permitir. Shalom Adonai.